A Segunda Guerra Mundial foi o maior e mais devastador conflito armado da história da humanidade. Ocorreu entre 1939 e 1945 e envolveu dezenas de países espalhados por vários continentes. O conflito resultou em cerca de 60 milhões de mortes, incluindo militares e civis, provocando destruição sem precedentes, transformações políticas profundas e mudanças que influenciam o mundo até os dias atuais. As origens da guerra estão ligadas às consequências da Primeira Guerra Mundial. Após o conflito de 1914 a 1918, a Alemanha foi responsabilizada pela guerra e obrigada a aceitar as duras condições impostas pelo Tratado de Versalhes. O país perdeu territórios, teve seu exército reduzido e foi obrigado a pagar pesadas indenizações. Essas medidas provocaram forte crise econômica, desemprego, inflação e ressentimento entre os alemães. Nesse contexto surgiu o nazismo, liderado por Adolf Hitler. O partido nazista defendia o nacionalismo extremo, o militarismo, o racismo e a expansão territorial. Hitler chegou ao poder em 1933 e iniciou um processo de rearmamento da Alemanha, desrespeitando as limitações impostas pelo Tratado de Versalhes. Ao mesmo tempo, pregava a superioridade da chamada raça ariana e a necessidade de conquistar espaço vital para o povo alemão. Enquanto isso, a Itália vivia sob o regime fascista de Benito Mussolini. O Japão também seguia uma política expansionista na Ásia. Esses três países formariam posteriormente o chamado Eixo, principal aliança militar da guerra. Antes do início do conflito, a Alemanha realizou diversas ações expansionistas. Em 1938 anexou a Áustria e, pouco depois, ocupou a região dos Sudetos, pertencente à Tchecoslováquia. As potências europeias, especialmente Reino Unido e França, adotaram uma política de apaziguamento, acreditando que fazer concessões evitaria uma nova guerra. No entanto, essa estratégia apenas fortaleceu as ambições de Hitler. O estopim da guerra ocorreu em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. 2 dias depois, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha. Assim teve início oficialmente a Segunda Guerra Mundial. Nos primeiros anos, a Alemanha conquistou vitórias impressionantes por meio da chamada Guerra Relâmpago, ou Blitzkrieg. Essa estratégia combinava ataques rápidos de aviões, tanques e infantaria. Em pouco tempo, os alemães dominaram a Polônia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda e França. A queda da França, em 1940, foi um dos momentos mais impactantes da guerra. Após a conquista francesa, Hitler tentou derrotar o Reino Unido. A chamada Batalha da Inglaterra foi marcada por intensos bombardeios aéreos contra cidades britânicas. Apesar dos ataques, os ingleses resistiram graças à eficiência de sua força aérea e ao apoio da população civil. Em 1941 ocorreu um dos acontecimentos mais importantes da guerra, a invasão da União Soviética pela Alemanha, na chamada Operação Barbarossa. Hitler acreditava que derrotaria rapidamente os soviéticos, mas encontrou forte resistência. O inverno rigoroso, as grandes distâncias e a determinação do Exército Vermelho contribuíram para o fracasso alemão. No mesmo ano, outro fato ampliou ainda mais o conflito. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou a base naval norte-americana de ataque a Pearl Harbor, localizada no Havaí. Como resposta, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão e, posteriormente, à Alemanha e à Itália. A entrada dos norte-americanos fortaleceu decisivamente os aliados. Os principais países aliados eram Reino Unido, União Soviética, Estados Unidos, França Livre e China. Entre os líderes mais conhecidos destacaram-se Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt e Joseph Stalin. A partir de 1942, a guerra começou a mudar de rumo. Na União Soviética, a Batalha de Stalingrado tornou-se um marco decisivo. Após meses de combates violentos, os alemães foram derrotados e obrigados a recuar. Muitos historiadores consideram essa batalha o ponto de virada da guerra na Europa. No norte da África, os aliados derrotaram as forças do Eixo e avançaram em direção à Itália. Em 1943, tropas aliadas desembarcaram na Sicília e iniciaram a invasão do território italiano. Mussolini foi deposto, embora os combates continuassem por algum tempo.
Em 6 de junho de 1944 ocorreu o famoso Dia D, quando tropas aliadas desembarcaram na região da Normandia, no norte da França. Essa operação foi uma das maiores invasões anfíbias da história. A partir dela, os aliados iniciaram a libertação da Europa Ocidental ocupada pelos nazistas. Enquanto os aliados avançavam pelo oeste, os soviéticos avançavam pelo leste. Em abril de 1945, tropas soviéticas cercaram Berlim, capital alemã. Com a derrota inevitável, Hitler suicidou-se em seu bunker. Poucos dias depois, em maio de 1945, a Alemanha rendeu-se oficialmente. Embora a guerra tivesse terminado na Europa, os combates continuavam no Pacífico. O Japão ainda resistia aos avanços norte-americanos. Para acelerar o fim do conflito, os Estados Unidos utilizaram uma nova arma de enorme poder destrutivo, a bomba atômica. Em agosto de 1945, foram lançadas bombas atômicas sobre as cidades japonesas de bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. A destruição foi gigantesca e causou centenas de milhares de mortes imediatas e posteriores devido à radiação. Diante da situação, o Japão anunciou sua rendição em 15 de agosto de 1945, encerrando oficialmente a Segunda Guerra Mundial. Um dos aspectos mais trágicos da guerra foi o Holocausto. O regime nazista promoveu a perseguição sistemática de judeus, ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais, opositores políticos e outros grupos considerados indesejáveis. Cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados em campos de concentração e extermínio, tornando o Holocausto um dos maiores genocídios da história. As consequências da guerra foram profundas. A Europa ficou devastada economicamente e milhões de pessoas perderam suas casas. Os Estados Unidos e a União Soviética emergiram como as duas grandes superpotências mundiais, iniciando uma rivalidade conhecida como Guerra Fria. Em 1945 foi criada a Organização das Nações Unidas, com o objetivo de promover a cooperação internacional e evitar novos conflitos globais. A Segunda Guerra Mundial também acelerou avanços tecnológicos, científicos e industriais, mas deixou uma importante lição sobre os perigos do totalitarismo, do racismo, da intolerância e da guerra. Seu impacto continua presente na política, na economia, na cultura e na memória coletiva da humanidade, sendo estudada como um dos acontecimentos mais importantes e transformadores do século XX.